Oi, pessoal. Estamos no programa Lumen Expansão da Consciência. E é um prazer conversar com vocês. Ontem estava num grupo de treinamento de autoconhecimento, e são grupos que têm a duração de 3 meses, e cujo título já diz o propósito, né? É se conhecer para viver melhor, né? Porque hoje a gente sabe que conhecimento é o bem mais valioso. E o conhecimento sobre si mesmo, esse não tem nem como valorar. Esse é que realmente transcende, inclusive, a própria palavra de ser valioso. E a gente estava conversando sobre como trabalhar os pensamentos, porque algumas pessoas do grupo, é um grupo que está há um mês se reunindo, estavam dizendo como é difícil a gente mudar a maneira de pensar, como é complexo a gente tirar um pensamento. E aí eu escutei o que o pessoal estava falando e expliquei que a gente não tem que tirar pensamento, não dá para tirar pensamento. Hoje nem dente cariado se arranca mais, né? Se tenta aproveitá-lo o máximo possível. Então, pensamento não dá para arrancar. Ele faz parte da gente, é uma construção nossa, e por mais que ainda não se pense assim, ele nasce nos refolhos do nosso ser ou da nossa alma. Então, tem pensamentos que são bem conscientes, ou seja, nós pensamos por escolha consciente, estamos pensando. Mas tem outros que já automatizaram e a gente, em determinados momentos, gostaria de nem pensá-los, mas eles continuam emergindo, vindo à superfície da nossa consciência, porque já foram muito pensados. E tem um outro tipo, ou outros tipos de pensamentos que emergem, brotam das dimensões mais ocultas da nossa mente como bolhas. E ao tocarem a camada de superfície, rompe e um determinado pensamento, muitas vezes com um colorido emocional, vem à tona. E a gente toma consciência. Uma parcela grande da população não liga para esses pensamentos. Eles vêm, brotam e desvanecem-se, porque a pessoa não deu importância. Mas há pessoas que, quando um pensamento desse, ele se rompe na camada de superfície e a pessoa o percebe conscientemente, se assustam e tentam se livrar. Quando se assustam, todo o corpo contrai. É como se, entre aspas, a mente contraísse, fotografa aquele pensamento. E ele é como se ele fosse impresso na camada consciente, né? E quando a pessoa começa a tentar se livrar dele, torna-o mais forte. Porque pela recusa, né, em acolhê-lo, em aceitá-lo, alimenta-o. Só tem 2 formas da gente alimentar pensamento. Uma é quando a gente gosta, que a gente fica reprisando aqueles pensamentos, repensando-os, porque proporciona algum tipo de satisfação, algum tipo de prazer. E a outra forma é quando a gente não gosta e tenta se livrar. E por incrível que pareça, esta é mais poderosa no sentido de energizar pensamentos e padrões de pensamento. Então, quando eu não aceito um determinado pensamento e tento me livrar dele, eu o torno mais forte e ele vai ser recorrente. Ele vai voltar.
Isso acontece não só pensamento, acontece com emoção, com sensações desagradáveis, acontece com comportamentos e com a forma como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me sinto. Por exemplo, se eu não gosto de mim, digo eu não quero ser assim, ou eu não queria ser assim, eu estou reforçando a maneira que eu não gosto. Isso por quê? Eu disse em vídeos anteriores que o inconsciente não conhece o não. Não conhecendo o não, se eu digo não quero pensar isso, fortalece, porque o inconsciente funciona nesse sentido ao contrário. Energiza aquele pensamento, eu passo a pensar nele muito mais. Cada vez que eu digo não quero pensar nisso, eu já estou pensando e eu estou fortalecendo aquele pensamento. Você quer ter uma ideia disso? Então feche os olhos por alguns segundos e tente não pensar na cor vermelha. Se a cor vermelha vier, tire-a da mente. E você vai observar que a cor vermelha, quanto mais você tenta tirar, ela fica voltando. Mas se você for pensando no vermelho, deixar que ele fique, for para o laranja, imaginar um pôr do sol, o amarelo, transitar para o azul do céu, o verde das matas, e aí você vai mudando, daí a pouco o vermelho não está mais na mente. Ou seja, foi uma transição. Você não recusou, mas você foi passeando com a sua mente de forma amigável para outras cores. Assim é com os pensamentos, só que com uma cor a gente faz isso num tempo curto. Mas com aquele pensamento, ou que brotou de outras dimensões da mente, ou que já se estabeleceram, automatizaram-se, não é tão simples assim. Né? Eu vou precisar lidar com eles de uma forma tranquila, com acolhimento, aceitando-os como parte de mim, por mais horrorosos que sejam, tentar entender o significado deles na minha vida psíquica, no meu mundo interior, e acolhendo-os e com tranquilidade, pegando na mão da minha mente, simbolicamente, e conduzindo-a para outras modalidades de pensamento. Isso vai fazer com que cesse aquele pensamento? Não, ele vai voltar. Né? Mas se eu fizer isso todas as vezes, com o tempo, após semanas ou meses, aquele pensamento vai deixando de me incomodar. Na medida em que eu não me incomodo mais com aquele pensamento, eu vou me tranquilizando. Ele vai perdendo força até que ele não surge mais ou só venha a surgir eventualmente. E aí não causa mais nenhum transtorno, nenhum incômodo, apenas vem e cessa. Nenhum pensamento passa mais do que segundos na mente. Para que ele se demore, volto ao que eu disse anteriormente, é preciso que eu goste do pensamento e tente mantê-lo, e ele vai passar do mesmo jeito, e talvez até passe mais rápido, porque eu estou tentando manter, ou eu me incomode com ele, me assuste com ele, me contraia, e aí eu fotografo aquele pensamento, aquela imaginação, e ela passa a se repetir. E quanto mais eu tento me livrar, mais força ela vai ganhando. Então, se eu tomo consciência disso, é o que eu estava explicando lá no grupo, eu vou treinando para deixar que o pensamento venha e saia. Como ele no início me incomoda, eu estou treinando para não me incomodar mais, porque tudo isso é um treinamento, eu vou aproveitando um outro recurso. O primeiro é a aceitação, acolhimento, não brigar mais com o meu pensamento, com a minha mente. O segundo é utilizar o diálogo interno a meu favor. O que é o diálogo interno? O diálogo interno é aquele converseiro que a gente normalmente tem no dia a dia, né, que dá um desgaste tremendo
na energia psíquica, mas é tão comum que parece ser natural, parece ser normal, mas não é. É um transtorno, é um subtranstorno, vamos dizer assim, mas que não, se não for cuidado, terminará se transformando num transtorno psíquico, né? Então, já que eu utilizo muito o diálogo mental, à torta e à direita, de forma descoordenada, né, e a meu desfavor, eu posso treinar o diálogo mental para utilizá-lo a meu favor. Então, quando o pensamento incômodo vier, eu posso começar a conversar com ele, dizer que não é bem assim, né, dizer que não precisa ser daquela forma, né, ou dependendo do pensamento, né, eu acolhê-lo, conversar com ele e levando minha mente amorosamente numa transição até chegar em outro pensamento, em outra forma de pensar. Óbvio que se eu começo a dialogar com o pensamento, eu já não estou deixando que ele tome conta, né? Mas o que é que acontece com muita gente? Que é que fazendo isso, aquele pensamento já não volte. Gente, não é assim. Isso é um trabalho de perseverança, dia após dia, até renovar a minha mente. E mesmo assim, eu vou ter, com ela renovada, eu vou ter que continuar cuidando, porque a mente é como um jardim. Eu tenho repetido isso aqui. O jardim é uma alegoria que o Thich Nhat Hanh usa nos seus livros, e outros autores também, comparando a mente, fazendo analogia com um jardim. E o jardineiro sou eu, é você, do seu jardim interior, que é a sua mente, seu mundo interno. Então eu posso limpar o jardim das ervas daninhas. Mas se eu não estiver atento, não estiver cuidando, todo dia, outras ervas daninhas vão nascer e vão tomar conta novamente do jardim e dentro de algum tempo ele vai ficar feio de novo. Então eu tenho que continuar cuidando, renovando o jardim, adubando, né, com o adubo da gratidão, o adubo dos bons pensamentos, dos pensamentos edificantes, dos pensamentos vinculados a algo nobre, bom, né, para que o meu jardim ele tenha o terreno adubado, fertilizado, e as plantações, elas sejam bem alimentadas para que possam oferecer frutos e flores e o perfume que vem delas, né? Que significa um estado de calma, de paz, de serenidade, de suavidade, de leveza, de tranquilidade. Com isso, isso significa que não vai haver nenhum sofrimento? Não, não estamos falando disso, né? Sofrimento é inerente ao nosso nível evolutivo, ao nosso nível consciencial. Ele faz parte mesmo porque a gente não sabe nem lidar com a própria mente, com as próprias emoções, né? Quanto mais com a vida de uma forma geral. A gente fica tentando controlar a vida, os eventos, o futuro, né? Quando não tentando controlar Deus também. Tem gente que fica tentando controlar Deus, né? Porque acha que se estivesse no lugar dele, faria o mundo bem melhor, as coisas bem melhores do que elas são, né? Mas a gente ficando no lugar da gente, de ser humano, aprendendo a se conhecer, a lidar com o mundo interior, a gente desenvolvendo ou aprendendo uma metodologia que nos facilite esse trabalho interno, obviamente a gente vai transitando para uma vida mais suave e mais leve. Eu acho que é isso que todos nós desejamos, né? Então, foi isso que estava conversando no grupo, como eu disse, né? Porque quase todo mundo considera algo muito, digamos, acima das suas forças o lidar com o próprio pensamento. Mas não é, não está acima das nossas forças. Pelo contrário, né? Está dentro das nossas possibilidades. Porque o pensamento sou eu quem o crio, é você quem o cria. A imaginação é minha, é sua. Né?
as emoções, os sentimentos, ou seja, os fenômenos do mundo psíquico, pertencem a gente, originam-se na gente. E aí, se eu aprendo a lidar com eles e aprendo a transformar meu mundo psíquico, obviamente eu vou viver, você vai viver bem melhor, né? De uma forma psíquica e até orgânica também, porque há uma repercussão sobre o organismo, que é bem mais saudável. E aí isso inclui aceitação, acolhimento do que eu penso, desenvolver a habilidade do diálogo interno positivo com os próprios fenômenos mentais. Através do diálogo interno, saber conduzir a minha mente para um nível melhor de funcionamento. Ter paciência e perseverança para poder repetir isso ao longo do dia e nos dias subsequentes, toda vez que for necessário. E criar hologramas mentais, construções mentais que sejam positivas, ao mesmo tempo em que, através de leituras, de filmes adequados, conversações condizentes com o trabalho que eu estou fazendo, vão me ajudando a me promover psíquica e interiormente. E aí, dessa forma, a gente vai conquistando sem a pretensão de se tornar algo diferente, mas apenas conquistando uma maneira mais leve, mais suave, como eu disse há pouco, de viver. Né? Que é isso que todos nós desejamos. Né? Não é a gente ficar zen no sentido do Buda, ou seja lá do que for. Né? É a gente saber administrar melhor nossas emoções, sentimentos e pensamentos, né? Tendo um bom gerente para isso, que é o nosso ego, ou seja, a nossa parte consciente. Então é isso, gente. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.